Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio Sicredi. Gente que coopera, cresce. Segunda-feira, 27 de janeiro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Você confere nesta edição. Coronavírus chega a 2.000 casos no mundo. Bolsonaro fecha acordos e é alvo de protestos na Índia. Há 75 anos, campo de concentração de Auschwitz era libertado. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São José dos Campos é acusado de extorsão. Funcionários da Embraer retornam hoje ao trabalho. Perícia investiga contaminação nos cemitérios de Taubaté. Estas e muito mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. Olá, muito bom dia. Estamos de volta ao vivo com o Abre Aspas. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Galco. Vamos às notícias deste início de semana. Subiu para 80 o número de mortos por coronavírus na China. Segundo as autoridades locais, neste domingo foram relatadas mais 24 mortes na província de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan, local mais afetado. O país anunciou ainda que chegou a 2.761 casos. Também neste domingo, o ministro da Comissão Nacional de Saúde da China, Ma Xiaowei, disse que o novo coronavírus pode se espalhar antes mesmo do aparecimento de sintomas. Segundo a agência Reuters, o ministro afirmou ainda que a capacidade de transmissão do vírus está se fortalecendo e reforçou as ações de contenção que até agora incluem restrições de transporte e viagens e o cancelamento de grandes eventos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, está a caminho de Pequim, onde vai se reunir com o governo chinês e especialistas para discutir sobre o atual surto de coronavírus. E olha, uma criança brasileira de 10 anos está internada nas Filipinas com suspeita de coronavírus, segundo o site da rede local. Ele esteve na cidade chinesa de Wuhan com os pais, que também estão em isolamento no mesmo hospital por precaução. Segundo os médicos locais, a criança foi hospitalizada com febre e dificuldade para respirar na madrugada de sábado, enquanto seu pai apresentava apenas dor de garganta. Enquanto a ABS-CBN News diz que o paciente é um menino, a CNN de Manila afirma que se trata de uma menina que mora na China com a família e estava passando férias nas Filipinas. Todo cuidado é pouco, né? Porque não há dúvida. É muita gente, né? E conforme a gente estava conversando, essa cidade onde está o foco central não tem condições, né? Exatamente. É um problema que acabou acontecendo também em função de que a infraestrutura, conforme foi divulgado na imprensa neste final de semana, o sistema de infraestrutura estava bem defasado na cidade. Então, acaba, em função disso, a precariedade desse sistema de infraestrutura, de água e esgoto, acabou facilitando a extrapolação disseminação, do surto. É, porque eles chegaram a fechar um mercado de frutos do mar, né? Exatamente. Onde se vendiam produtos estariam contaminados. Não né? tem dúvida. E agora, ainda bem que nós comentamos aqui também, que dada a possibilidade que eles têm estrutural e de logística também, vão construir aí esse hospital em uma semana, né? Para atender a todos. É realmente uma situação que acaba deixando todo mundo muito preocupado. Mas vamos aí, começando já
com um bom dia também. A Jaqueline Andrade diz aqui, bom dia a todos, notícias com café. A Jaqueline fala lá da Zona Norte de São José dos Campos. Muito obrigado pela sua participação e audiência, Jaqueline. E também o querido nosso amigo aqui, o Luiz Rosa, que dá bom dia a todos os jornalistas aqui. Muito obrigado pela participação e, claro, e sempre pela audiência de todos vocês. E durante sua visita à Índia, o presidente Jair Bolsonaro assinou 15 acordos de parcerias entre os dois países nas áreas de segurança cibernética, biocombustível e ciências. O ato também incentiva a exploração de petróleo e gás. O Brasil quer estimular o uso do etanol pela Índia, uma forma de reduzir a produção de açúcar indiano. O país é grande exportador, o que afeta o preço do produto no mercado internacional. A visita de Bolsonaro enfrentou resistência por parte de muitos indianos. Manifestantes e ativistas utilizaram espaços públicos e as redes sociais para repudiar o presidente brasileiro, convidado para a principal festividade cívica do país, o Dia da República, comemorado neste domingo, dia 26. Para parte da população indiana, o perfil político e a personalidade de Bolsonaro não são bem vistos. No ato, manifestantes exibiram cartazes com dizeres: destruidor da Amazônia, não é nosso convidado, e Bolsonaro vai embora. O Bolsonaro já está voltando, né? Já está. Como a gente tem 8 horas de diferença, hoje de manhã ele se reuniu com empresários indianos, abriu um seminário Brasil-Índia e visitou o Taj Mahal. Taj Mahal. E depois já está vindo de volta. Taj Mahal, que fica em Agra, não é? É, na terça-feira. Exatamente. Ele deve estar de volta. Não tem dúvida. E um outro ponto relevante com relação principalmente ao açúcar indiano, uma discussão que já está em curso entre as duas diplomacias, é que a Índia pratica um subsídio muito forte com o seu açúcar. E é de interesse do Brasil que esse subsídio ou deixe de existir ou que seja bastante reduzido. Isso já está em trâmite também. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que jamais pediria ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para dar tratamento diferenciado a brasileiros deportados por terem entrado ilegalmente no país. No sábado, um avião norte-americano que partiu do Texas, com pelo menos 50 brasileiros deportados a bordo, chegou a Belo Horizonte. Em entrevista em Nova Delhi, Bolsonaro foi questionado se poderia aproveitar o relacionamento com Trump para evitar que brasileiros deportados voltassem algemados. O presidente respondeu que é preciso respeitar a lei americana e voltou a dizer que não intercederia junto a Trump em casos como esses. Esse algemado é meio muito também, né? Exatamente. Está dentro do avião. Exatamente. E ficou uma situação meio de saia justa também, né? Porque é uma lei internacional e tal. Realmente, o exagero ficou por conta das algemas, ficou bem. E uma outra coisa que nos acompanha aqui há algum tempo, triste. A tragédia em Brumadinho completou 1 ano neste sábado. 259 pessoas morreram depois do colapso da mina do Córrego do Feijão, operada pela Vale. 11 seguem desaparecidas. O programa Fantástico da Rede Globo revelou ontem provas reunidas pelo Ministério Público para denunciar a cúpula da empresa. São mensagens de áudio e troca de e-mails que, segundo o MP, comprovam que o desastre poderia ter sido evitado. 7 meses antes do rompimento, a barragem registrou vazamentos. Um documento interno da Vale afirmava que a barragem tinha uma chance de colapso 2 vezes maior que o nível máximo de risco tolerável. Mesmo assim, a empresa emitiu 2 declarações
atestando a estabilidade da barragem. 4 meses após a emissão do atestado de estabilidade, a barragem se rompeu. 16 pessoas foram indiciadas por homicídio doloso duplamente qualificado. Dentre eles, o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzman. O lucro bruto da empresa de outubro a dezembro de 2018 foi de 306 milhões de reais somente nessa mina. Uma coisa que ainda deve ficar bastante tempo conosco, mas que é absurdo, e os números são absolutamente significativos com tudo isso, né, Zé? É isso aí, eu acho que esses documentos reforçam a ideia do crime doloso, né? Não tem dúvida, e fica aí, a opinião pública continua exigindo resoluções e atitudes a respeito dessa imensa tragédia, para não falar de outras. E o dia 27 de janeiro é marcado pela data em que as tropas soviéticas libertaram os prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Neste ano, são lembrados os 75 anos de interrupção do extermínio no maior dos centros de morte do regime nazista. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto foi instituído em 2005 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. O Holocausto é considerado por muitos historiadores como o maior crime já cometido contra a humanidade. O regime nazista assassinou cerca de 6 milhões de judeus, mas também foram vítimas da política de extermínio ciganos, homossexuais e políticos contrários ao regime. Pelo campo de Auschwitz passaram mais de 1 milhão de vítimas do nazismo. Bom, a gente deve combater todas as posturas que flertem com o nazismo, né? Venha de onde vier. Do governo, a gente teve casos recentes, ou de grupos racistas. A gente tem que combater duramente qualquer namoro, qualquer menção de apologia ao nazismo. Não tem a menor dúvida. E uma coisa interessante é que existe aqui no Brasil também um museu do Holocausto, né? É exemplo de vários lugares do mundo. Foi inaugurado em 2017, numa antiga sinagoga no bairro do Bom Retiro. Vale a pena conhecer, quem gosta, né, de conhecer detalhes do Holocausto e da Segunda Guerra, né? Pode visitar esse museu lá no Bom Retiro. Perfeito. Eu faço até um adendo, pegando uma carona no que você falou, para que nós possamos efetivamente combater a toda essa coisa horrível que foi o nazismo. Há de se ter conhecimento. Como o Zé Guilherme convidou aqui, você conhecer isso, desse museu e conhecer da história, conhecer o que foi esse câncer durante esse período da humanidade, que infelizmente não morreu. Ainda existem aí vertentes que devem ser combatidas com todas as forças, seja onde quer que elas estejam. Mas para isso é absolutamente necessário ter-se também conhecimento. É a melhor forma. Vamos ao rápido comercial e logo mais voltamos com mais notícias aqui no Abre Aspas desta segunda-feira. E claro, a sua participação é muito bem-vinda. Até já. E voltamos ao vivo com o Abre Aspas nessa segunda-feira, que a despeito de segunda-feira, com todo aquele karma que tem, está maravilhosa. Um dia com céu azul, céu de brigadeiro, brilhando e, pelo visto, vai fazer calor. Vamos saber como é que fica o tempo com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Muito bom dia. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia, excelente início de semana para todos.
A segunda-feira será mais um dia de sol e calor aqui na nossa região. Nós vamos ter um dia de céu com pouquíssimas nuvens, muito sol e a umidade relativa do ar baixa. No período da tarde aí, a umidade pode ficar até abaixo dos 40%. Importante lembrar de beber bastante água. As temperaturas máximas no Vale do Paraíba podem chegar aos 32 graus. 32 também no litoral norte, 31 em São Paulo e 28 na Serra da Mantiqueira. Nós não temos previsão de chuva para hoje. Essas condições do tempo devem continuar semelhantes também amanhã, na terça-feira, mas a partir de quarta a previsão é de que sim, vamos começar a ter um período mais chuvoso, que de quarta até o final de semana a previsão é de chuva. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Muito obrigado, Caio Souza. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Realmente, a gente tem que ficar muito atento com essas chuvas que não estão brincadeira, não. E as fortes chuvas continuam castigando Minas Gerais. Em boletim divulgado às 18 horas de ontem, a Defesa Civil de Minas Gerais informou que subiu para 44 o número de mortos em decorrência das chuvas que atingem o estado. O órgão também informou que 12 pessoas estão feridas e outras 19 desaparecidas. Ao todo, quase 14 mil pessoas estão desalojadas. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o índice pluviométrico registrado entre 9 horas de quinta-feira e 9 horas desta última sexta-feira chegou a 178,8 milímetros. É o maior registro na história da capital mineira em um século de medições. Belo Horizonte e a região metropolitana da capital registraram um acumulado entre 240 e 250 milímetros de chuva em janeiro, segundo o Instituto Mineiro de Gestão de Águas. Ao todo, 101 municípios de Minas Gerais registraram danos com a chuva e estão em estado de emergência reconhecido pelo governo mineiro. O governador Romeu Zema, do Novo, lamentou a perda de vidas e afirmou que o volume de chuvas que caiu no estado nos últimos dias foi fora do normal. E ainda afirmou que unidades da polícia e do Corpo de Bombeiros do Estado estão disponíveis para receber doações de alimentos não perecíveis, colchões, lençóis, material de limpeza e produtos de higiene. Os vídeos da internet são impressionantes, né? Tem um que é uma casa de 2 andares desmoronando assim como se fosse de papel. De papel, né? Na cidade de Raul Soares, que é na zona da mata. E tem muita imagem impressionante da devastação em Minas. E um fato que acaba agravado, que o volume de chuva foi muito grande. Agora, qualquer chuvinha, dado que o solo já está também encharcado, acaba ficando muito mais perigoso. Deslizamentos, né? E... Não tem dúvida, um perigo. E olha, o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, fez um sobrevoo sobre as áreas atingidas pela chuva nesse domingo e reuniu-se com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, além de prefeitos de outras 7 cidades do interior. Em entrevista, o ministro afirmou que o governo federal possui 90 milhões disponíveis para ações emergenciais na conta da Defesa Civil. A liberação dos recursos, contudo, acontecerá de acordo com as demandas do governo estadual e prefeituras. O governo federal também vai antecipar o pagamento do Bolsa Família e liberar o saque do FGTS para os atingidos pela chuva. Precisamos de políticas públicas consistentes e de longo prazo que venham eliminar essas situações de risco, afirmou o governador. E olha só, incidência de raios aumenta
60% na cidade de São Paulo em 2019. Influenciada por fenômenos climáticos como El Niño e Laninha, a cidade de São Paulo viu a incidência de raios disparar. É o que mostra um levantamento feito pelo INPE. De acordo com o estudo, foram contabilizados 44.800 raios no ano passado, contra 28 mil em 2018, alta de 60%. Segundo o estudo, os fenômenos estão associados à temperatura da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, que modulam as águas e sofrem aquecimento anormal com o El Niño e resfriamento acima do normal com Laninha. Isso afeta a formação de tempestades e, consequentemente, de raios, explica Osmar Pinto Júnior, coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE. Nos últimos 20 anos, 2.182 pessoas morreram no Brasil vítimas de raios. Com 30 vítimas, a capital paulista é a cidade com o maior número de mortes no país nesse período. Em termos comparativos, olha só, com a voltagem doméstica, que é de 110 ou 220 volts, um raio pode ultrapassar 1 milhão de volts. De acordo com informações do INPE, 80% das mortes acontecem ao ar livre. As situações mais perigosas se dão em locais abertos, como praias, parques e áreas rurais. Assustador esses números, né? E olha só, acabamos de receber aqui, enviados por internautas que acompanham aqui o Abre Aspas, um caminhão pegou fogo próximo das 8 horas e 10 minutos na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, próximo à Serra de Campos do Jordão. Ainda segundo os internautas, o motorista teve tempo de sair do caminhão e não se feriu. O Corpo de Bombeiros ainda não divulgou mais informações. O nosso agradecimento aos internautas que acabaram de enviar, e você aí trafegando pelas estradas ou mesmo aí na cidade, tendo uma informação, mande para a gente, que dentro da possibilidade a gente insere aqui no jornal. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E o Fantástico da Rede Globo exibiu ontem matéria sobre a investigação da Polícia Federal sobre como uma organização criminosa se apoderou de um sindicato para extorquir dinheiro de empresas e ameaçar trabalhadores numa das maiores refinarias do país. Cenas de violência viraram rotina na porta da terceira maior refinaria da Petrobras, a Revap, em São José dos Campos. Conforme matéria do G1, a refinaria de São José dos Campos responde por 14% da produção total da Petrobras. É dali que saem mais de 80% do combustível dos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. Desde fevereiro de 2019, a Polícia Militar foi chamada 228 vezes à porta da refinaria. O sindicato alega que essas manifestações são legítimas, uma forma de pressionar pela contratação de mão de obra local na refinaria. Empresas denunciaram Ivan Rodrigues, presidente do sindicato há 4 anos, de cobrar dinheiro para não atrapalhar o serviço delas na Petrobras. Ivan Rodrigues e outras 31 pessoas ligadas a ele foram denunciadas pelo Ministério Público Federal. Segundo o documento, eles são uma organização criminosa. Pois é. E após período de férias coletivas e 3 dias de licença remunerada, funcionários da Embraer retornam ao trabalho hoje em São José dos Campos. Segundo a Embraer, nestes 3 dias foram realizados testes nos sistemas que foram implantados ou separados do negócio de aviação comercial, que passa a atuar
com uma estrutura independente, sob o controle integral da Embraer. Na última terça-feira, a Embraer inaugurou sua nova sede na unidade de Eugênio de Mello, em São José dos Campos, em evento com a presença dos funcionários. O investimento de 30 milhões de dólares nas novas instalações triplicou a capacidade do local para 4.000 pessoas. E a Justiça determinou que a CETESB realize perícia para apontar se há dano ambiental na região dos 2 cemitérios municipais de Taubaté, o do Belém, na região central, e o do distrito de Quiririm. A decisão foi tomada em dezembro pela Vara da Fazenda Pública em ação movida pela Associação Paulista para a Gestão das Águas. Na ação proposta em abril de 2017, a APGA aponta que a forma como os corpos são enterrados permite o derramamento de necrochorume, substância poluente e tóxica liberada durante o processo de decomposição do corpo humano, que pode contaminar o solo e o lençol freático. Abre aspas, os registros fotográficos mostram sepulturas com grandes fissuras e que estão ausentes instrumentos de controle de poluição do solo, tais como poços de monitoramento, tubulações para troca gasosa e sistema de captação, drenagem e tratamento das águas pluviais, diz trecho da ação. Segundo a decisão da juíza Fernanda Cristina Cabral, o estudo técnico será feito por meio de abertura de poço de monitoramento nos 2 cemitérios, com a coleta e análise do solo e da água. Após o resultado da perícia, a Justiça deve analisar o pedido de liminar feito pela PGA. A associação pediu a interdição dos espaços com a suspensão de sepultamentos. Ao fim da ação, a PGA pede que a Prefeitura seja condenada a construir um novo cemitério ou ampliar os existentes, mas com sepulturas ambientalmente adequadas e a construção de um crematório municipal. Procurada pela reportagem, a Prefeitura não se manifestou. Já a CETESB alegou que, como os cemitérios foram inaugurados antes da resolução que delegou aos estados o licenciamento dessa atividade, eles não foram objeto de licenciamento. Dessa forma, cabe ao responsável legal pela área, com suspeita de contaminação, no caso, a Prefeitura de Taubaté, providenciar a investigação preliminar nos locais e propor, para a avaliação da CETESB, medidas de remediação, caso necessário. Um caso bem sério isso, não é, Zé Guilherme? É sério, e acho que tem que chamar o Odorico Paraguaçu. Pois é, para quem se lembra dele exatamente, com tanta esperança que fosse inaugurado o cemitério, acabou com ele, né? Caso seríssimo de saúde pública aí. Esperemos que não fique esse bate-rebate, sou eu, é você. O problema é que existe o problema que precisa ser sanado com responsabilidade. E em evento partidário, a deputada estadual Letícia Aguiar se dispôs, neste sábado, a ser o nome do PSL ao pleito eleitoral do Paço de São José dos Campos neste ano. O anúncio ocorreu durante o PSL em Movimento, encontro entre os integrantes da legenda, que teve como intuito começar a discutir o papel partidário nas eleições municipais. Em discurso junto aos aliados, a deputada afirmou que, após uma série de conversas com apoiadores e lideranças da cidade, está à disposição do PSL para o pleito eleitoral. A definição dos integrantes do partido revela que, mesmo com a saída do presidente Jair Bolsonaro da legenda, o grupo manteve a decisão de continuar no PSL para não perder o trabalho de estruturação iniciado
em 2018. A Letícia vai continuar no PSL? Vamos aguardar os acontecimentos? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Rápido comercial e já voltamos com mais notícias. Lembrando, claro e sempre, que a sua participação é muito bem-vinda. Fique com a gente. De volta com o Abre Aspas desta segunda ensolarada. E bom dia e muito obrigado pelo bom dia de Eugênia Minekuti, que nos acompanha aqui ao vivo. Muito obrigado, um ótimo dia a você também. E o Sisu segue com a divulgação dos aprovados barrado pela Justiça. A presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargadora Terezinha Caserta, rejeitou neste domingo o pedido da Advocacia Geral da União para derrubar a decisão, que suspende a divulgação do resultado do sistema de seleção unificada assim que as inscrições fossem encerradas. O governo ainda pode recorrer ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal. Com a decisão, segue em vigor a liminar concedida pela Justiça Federal de São Paulo, que impede que os resultados sejam divulgados na terça-feira, data estimada pelo governo. A 8ª Vara Civil de São Paulo ordenou que o governo comprove que o erro na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 foi totalmente solucionado. Para a AGU, a decisão de São Paulo representa prejuízo a todos os estudantes que obtiveram nota necessária e que não poderão ingressar desde logo e mais brevemente em instituições públicas de ensino superior. Segundo o INEP, órgão responsável pelo exame, após a revisão, foram identificados problemas em cerca de 6.000 provas. Ao todo, 3,9 milhões de pessoas fizeram o Enem 2019. Pois é. E olha só, Billie Eilish foi a grande vencedora do Grammy 2020 neste domingo. A cantora de 18 anos levou as 4 categorias principais: revelação, melhor álbum, melhor música e melhor gravação. E de quebra também melhor álbum de pop vocal. Com isso, ela se tornou a segunda artista da história a vencer nas maiores categorias no mesmo ano. Christopher Cross era o único desde suas vitórias em 1981. E o evento foi marcado por lembranças a Kobe Bryant, astro do basquete, que morreu em um acidente de helicóptero. Nossa, foi, como diziam os antigos, a menina fez barba e cabelo, esse Grammy, né? E bigode também, com direito a verva no final ainda, por aí. E vamos ao esporte. Infelizmente, não deu. Jogando pela semifinal da Copa do Brasil, o Vôlei Taubaté perdeu para o SESI por 3-2 e deu adeus ao sonho de conquistar o tricampeonato da competição. A decisão foi entre SESI e Cruzeiro, que, na noite de sábado mesmo, a equipe mineira superou os paulistas por 3-0 e conquistou o torneio pela 5ª vez. Agora, a equipe taubatiana se dedicará à Superliga Nacional, onde ocupa a vice-liderança. O próximo jogo vai ocorrer na sexta-feira contra o Vôlei Ribeirão, lá no ginásio do Abaeté. Sua torcida ainda está valendo. Vamos lá. E já no futebol, a emoção teve de sobra. Com o direito a gol marcado nos minutos finais, o burro da Central superou o Votoporanguense por 2-1 e conquistou a sua primeira vitória na temporada 2020. Na próxima rodada, a equipe de Ivan Iso enfrenta, na quarta-feira, a Portuguesa no Canindé, em São Paulo. E hoje o Abre Aspas vai encerrar
com uma nota triste, muito triste para o esporte. O ex-jogador da NBA, ou NBA como queiram, Kobe Bryant, morreu em um acidente de helicóptero na Califórnia neste domingo. A lenda do basquete norte-americano tinha 41 anos. Bryant estava entre 9 pessoas viajando em seu helicóptero particular quando um incêndio acabou acontecendo, enviando o helicóptero em espiral ao chão. Não houve sobreviventes e a causa do acidente está sob investigação. Uma das filhas dele, Diana, de 13 anos, também estava na aeronave e morreu. Kobe Bryant viveu seu auge na Liga Norte-Americana de Basquete, a NBA, entre os anos de 2007 e 2010, conquistando outros 2 campeonatos nesse período. Ele jogou 2 Olimpíadas, 2008 em Pequim e 2012 em Londres, conquistando medalha de ouro em ambas. Bryant se aposentou do esporte em 2016, reverenciado como uma das maiores estrelas da NBA. Pois é, uma perda irreparável para o esporte e uma grande pessoa também, dado a tudo em que ele estava envolvido. Fica aí esta lacuna no esporte. Pois é, Zé, estamos encerrando essa, a despeito da notícia triste, mais uma edição desta segunda-feira, que, diga-se de passagem, muito bonita, a segunda, né? Pois é. Até amanhã. Até amanhã com mais um Abre aspas ao vivo. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a você que participou. Amanhã, de volta, esperamos, claro, por você. Até lá.